fiz? O que aconteceu? Eita, caralho. Eba, consegui. Todos estão me ouvindo bem? Oba, muito bem, muito bem. Boa tarde, bom dia para vocês. Mil perdões aí pelos minutinhos de atraso. Eu estou só com um problema de som aqui. Tá legal. Tá dando um eco. Deixa eu ver como é que eu resolvo isso. Tudo bem, estamos aqui para falar de Web Stories, que é um negócio super bacana que a gente tem visto cada vez mais. Meu nome é Luiz Teles, eu estou aqui falando em nome de Artplan, que é uma empresa do grupo Dreamers, uma empresa de agência de publicidade que acredita em ideias que abrem conversas. Meu nome é Luiz Teles, como eu já falei, e também estou representando o WayLab, que é o nosso laboratório de conteúdo. Conteúdo, inovação e gestão de comunidades. E a ideia aqui, então, a gente tem 1h30, pelo menos essa é a vantagem da gente estar numa oficina. Ah, já sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu só achar uma coisa aqui. Acho que eu estou conectado em 2 lugares aqui. Só um minutinho. Sai daqui. Achei, rapaz. Beleza. Sai daqui. Sai daqui. Pronto. Sem eco dessa vez. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar essa tab daqui e vou colocar junto com a outra. A gente vai fazer um negócio bem prático. A ideia aqui é a gente fazer uma ideia de começar a falar sobre Web Stories, mas de maneira a contar um pouco da minha experiência, por isso que isso é uma oficina. E eu queria muito contar com a participação de vocês. Eu não sei quantas pessoas estão aí conectadas, plugadas com a gente, mas a ideia é que eu vá mostrando para vocês, na medida que a gente vai falando sobre isso, a gente vai mostrando para vocês como é que é a construção de uma Web Story usando uma dessas plataformas possíveis e disponíveis por aí, né? E então, isso vai ser em etapas, na medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai eventualmente respondendo algumas perguntas, o que seria legal então. Então eu convido vocês todos a interagirem de verdade, se quiserem me dar um alô aí, só para ter certeza de estar todo mundo me ouvindo bem aqui no chat, e para a gente poder começar então o nosso conteúdo. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente dar uma introdução dentro desse processo. Ok. Me avisem. Quando vocês estiverem vendo o conteúdo, eu vou automaticamente passar para a tela. Pronto, lá estamos. Então, todos por aí ainda. Então, como eu falei, né, eu estou aqui representando o Artplan, que faz parte do grupo Dreamers e o WayLab. Esses aqui são os meus arrobas. Se alguém quiser eventualmente começar a fazer já comentar um pouco sobre o que está rolando aqui em tempo real, que é uma das coisas que a gente faz também por lá. Fica à vontade, fica tranquila, como vocês poderiam eventualmente me taguear, tá bom? Então, vamos falar de... Tá para cá? Vamos falar, então, de Web Stories. Como fazer Web Stories? Essa é a nossa ideia. Então, é uma oficina, é uma coisa que eu queria que fosse muito prática, é por isso que eu dependo muito das perguntas de vocês, para a gente poder discutir. A gente tem 1h30 para fazer isso numa boa juntos aqui essa manhã, tá? Primeiro, só para a gente parar para pensar um pouquinho, eu estou partindo da premissa que todo mundo sabe o que é isso, mas o que é um Web Story, né? O que é exatamente essa história? A gente está muito... na verdade, acho que a primeira plataforma que começou a fazer esse formato de comunicação de Web Story, de Stories, na verdade, foi o Snapchat, lá atrás, há algum tempo, automaticamente, logo em seguida, o Instagram incorporou essa funcionalidade dentro da sua própria ferramenta, e a gente conhece, hoje o Instagram, logicamente, por conta da base ser muito maior, a gente conhece muito mais as histórias que a gente faz, posta e consome no próprio Instagram. Depois a gente tem uma variável que são os Reels, etc. e tal, mas a essência do Web Stories são essas histórias que tem uma sequência de telas, essa aqui é só uma fotografia de uma dessas Web Stories
que eu produzi como cobertura durante o evento South by Southwest, que aconteceu em março desse ano, que foi a minha primeira grande incursão dentro desse universo do ponto de vista de concepção de uma história e uso da linguagem, e uso, inclusive, das ferramentas que a gente vai comentar daqui a pouco. Eu escolhi uma ferramenta para poder comentar com vocês aqui. Então, é isso que a gente, na verdade, a gente consome, a gente está muito acostumado com essa história. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica uma web story online, né, uma dessas aqui, na verdade, é exatamente essa aqui que eu mostrei para vocês verem como é que ela fica online. Só compartilhar aqui a minha tela de novo. Ops, aqui. Chrome Tab. Como é que chama aquela história? South by Southwest. Aí a gente já vai direto para ela. Melhor compartilhar minha tela mesmo. Beleza. Então, essa aqui, por exemplo, vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Isso, beleza. Essa aqui é uma história, como ela é publicada online, esse é o último boletim que eu fiz do South by Southwest, como se fosse um resumão dessa história. A grande vantagem inicial de uma web story é porque ela vira um link, né? Ela não é uma coisa um arquivo que você precisa necessariamente mandar para as pessoas. Ela tem uma navegação super intuitiva, tanto do ponto de vista de browser, né, para desktop, mas principalmente, né, por conta desse formato aqui, para dispositivos móveis, né, para celulares, etc. e tal. Eu estou navegando, obviamente, aqui pelo desktop, porque a gente está falando ao mesmo tempo, e essa é a maneira como eu tenho para mostrar. Então, ela tem lá as suas características básicas, que vai para frente, vai para trás, tem alguma animaçãozinha, e em alguns casos a gente pode até puxar aí um link de informações adicionais dentro desse processo, e ela funciona, então, como a gente tem visto muito nessas outras plataformas, né, como eu comentei antes, como o Instagram, tá? Então, essa aqui é como é que ela se parece sendo vista a partir de um browser, né, com todas as interações, enfim, com GIF, com todas as animações possíveis que podem acontecer nesse processo, né. Aí, vamos voltar para cá, para a gente voltar para a nossa apresentação. Ok? A gente vai fazer isso de tempos em tempos, porque como a coisa toda acontece online, é uma ferramenta online, a gente vai... cada vez mais vou ter que fazer essas chavear entre a minha apresentação e o browser, tá bom? Enfim, então, basicamente, só para a gente ter certeza que está todo mundo na mesma página, quando a gente fala de o que é um web story, né? Ou seja, um story que está publicado em algum lugar. E a ideia, então, a gente vê como funciona, acabei de mostrar para vocês como é que isso funciona. Lógico que a gente tem esse é um pedaço de um site de conteúdo especificamente falando sobre web stories do Google, e é bacana porque a gente já tem uma aderência muito grande, a gente já sabe, as pessoas já intuitivamente, por conta da grande massa que faz isso no Instagram, elas intuitivamente sabem como usar não que ela seja muito difícil, mas elas sabem como usar essa ferramenta, né? Ou seja, esse procedimento de ir para frente e ir para trás e tal, ela sabe como navegar dentro dessa linguagem, tá? E aqui são alguns exemplos dentro desse, e o Google, lógico, ele é um grande incentivador de web stories, a gente vai ver porque um pouco mais para frente do ponto de vista técnico, antes da gente começar efetivamente a falar sobre como construir esse negócio, tá? Então, tem um super público, tem grandes marcas que usam esse procedimento, eu tenho... às vezes a Folha tem web stories regularmente dentro do seu próprio site, o UOL também tem web stories, vocês já devem ter cruzado com isso algumas vezes, então tem muitas marcas que fazem isso já como recorrência, né? É um formato adicional a mais, não necessariamente, e não é exclusivo de jornalismo, a gente pode fazer o que a gente quiser com isso, mas ele já é bastante utilizado por alguns desses grandes veículos, né? Então, no caso aqui, e isso continua sendo o conteúdo do Google que incentiva muito essa história, porque ele tem uma grande vantagem que é indexar em termos de busca, né? Primeiro que ele não está restrito a uma plataforma única, então eu consigo mandar para todos vocês aqui um link específico, né? Como eu vou mandar aqui, eu vou até mandar esse link aqui no chat para vocês poderem ver. Eu acho que eu consigo, eu vou mandar aqui no chat, a Amora põe para mim online, de repente vocês podem
podem conectar. Só para vocês sentirem, se vocês tiverem, eventualmente, quiserem acessar, mandar para o celular e tal. Então, ele tem essa vantagem de ser independente de plataforma, né, ou seja, você não precisa entrar em nenhum lugar para poder fazer, nenhum aplicativo. Ele indexa do ponto de vista... Obrigado, Amor. Ele indexa do ponto de vista de search, né, de busca, né, então isso é muito bacana quando a gente pensa nesse recurso. E você tem uma liberdade muito grande de criação, assim como você tem nas outras, mas aqui de uma maneira mais, digamos, única, né? Então, tem uma coisa muito visual, e eu gosto, hoje de manhã eu estava pensando sobre essa história, eu já fiz esse aulão aqui uma outra vez, e eu falei, puxa, isso aqui, a gente poderia dizer que o Web Story é multimídia, porque ele mistura várias linguagens, ele é texto, ele pode ser som, ele pode ser vídeo, ele é animação, então ele é multilinguagem quase dentro de uma coisa que se estabelece por si só como uma nova linguagem, tá? Então, eventualmente, ele vai trabalhar a partir de plataformas específicas, tá? Então, a gente tem aqui algumas plataformas que eu vou mostrar para vocês, que são plataformas para construção desses web stories, né? Uma famosa que aí se chama Newsroom AI, e a outra chama Make Stories, né? Então, depois a gente vai entrar um pouco nessa história. Eventualmente, eu posso fazer isso dentro de criar um plugin para criar o meu Web Stories dentro de um WordPress, ou seja, ele também tem essa flexibilidade de ser implementado num site que você já gerencia, já faz, e você vai publicando isso a partir desses plugins que existem, né? Tem todo isso aqui é o canal do YouTube, que chama Google Web Creators. Então, tem uma série de informações ali, especificamente falando de Web Stories, né, que é uma alternativa para poder criar esse conteúdo um pouco mais interativo, né, e recomendo, assim, tem coisas que são muito básicas, por exemplo, eu não sou uma pessoa técnica, mas eu fui entender como é que funcionava um pouco desses componentes, né, do que a gente está chamando aqui de AMP, AMP, que é Accelerated Mobile Pages. Então, um conceito que eu não conhecia, mas eu falei assim, deixa eu entender como é que funciona, porque ele está diretamente ligado a maneira como essas histórias que são publicadas na web, elas são mais otimizadas, elas proporcionam uma experiência mais bacana para serem usadas e assim por diante, né? Então, essa plataforma, vamos chamar assim, o framework de desenvolvimento onde essas web stories acontecem, tá? E aqui, posso até pegar esse link aqui também, para depois vocês darem uma olhada, jogo depois no chat, onde você tem os documentação um pouco mais técnica para quem quiser eventualmente se aprofundar dentro desse processo. Como eu falei, a Campus é bacana porque ela tem uma diversidade muito grande, né, de gente, e às vezes tem gente que é super geek. Aliás, se tiver alguém aí que tem essa manha de desenvolvimento, se quiser trocar uma ideia, colocar alguma dica, manda ver, porque a gente está aberto aqui, a ideia é a gente aprender juntos, tá? Não é a minha praia, eu sou uma pessoa muito mais visual, sou uma pessoa muito mais do design de informação, e eu vou lidando com essa questão técnica na medida da minha necessidade. Aqui pontuando, então, os benefícios que eu comecei a falar lá em cima de dessas web stories, né? Então, a gente tem, primeiro, conteúdo fica bonitão, porque ele é visual, ele tem animação, ele tem uma série de coisas que são mais atraentes do ponto de vista de experiência. Tem uma flexibilidade muito grande em termos de editorial mesmo, né? Eu posso ter um texto, posso ter uma parte que é uma citação, aspas, trazer uma foto, não, como eu falei, não se restringe a uma questão jornalística, mas ele tem uma flexibilidade muito grande, né? Ele é fácil de compartilhar, porque hoje em dia tem essa trava de, putz, eu vou te dar um link para um Stories, que eu sei que tem tempo limitado, que está dentro do Instagram, então eu tenho que entrar pelo app. Aqui não, aqui é um link só, em qualquer lugar, de onde quer que você esteja, você consegue visualizar isso, e como eu disse, pelo celular, de maneira muito intuitiva e muito rica, né, muito gostosa de acessar, tá? Ele tem formas, não que o Instagram não tenha, mas ele tem formas que você consegue controlar um pouco melhor, independente da plataforma, de traquear e de medir o que está sendo feito, do ponto de vista de acessos, quais as páginas, etc. e tal, e isso pode ser tanto mais sofisticado quanto as pessoas quiserem investir tempo para poder criar esse tagueamento todo para poder fazer isso. Ele carrega rápido por conta desse framework, né, dessa arquitetura de código, que ela é otimizada para aceleração justamente dessas páginas via mobile. Então isso é bacana, porque você não tem aquela sensação de que está demorando, você pode, eu trabalhei com os vídeos até relativamente pesados quando eu fiz isso, então dá para imaginar que ele de verdade funciona, tá?
É imersivo, porque, diferentemente de você ter uma coisa sequencial, que não tem essas animações todas, você convida, né, você traz o usuário para dentro dessa história, então isso é muito bacana, tá? E, nesse caso aqui, é uma vantagem, mas, não, como eu falei, não necessariamente isso precisa acontecer o tempo todo. É que eu gosto de pensar nessas linguagens não só para um uso muito comercial, mas também para uma coisa que seja, digamos, para poesia, para poética, né, para expressão individual. Então, mas no caso de marcas, né, como a gente viu ali aqueles grandes portais e grandes plataformas de notícias, etc., de informação, o fato de ter uma relação muito próxima com a publicidade é importante, porque eventualmente você pode tentar viabilizar um projeto a partir do fato de que você coloca ali publicidade nativa dentro daquela linguagem, tá? Então, esses são os grandes benefícios das histórias. Eu acho muito bacana pontuar, porque de verdade é muito bacana conseguir fazer isso e ter essa ferramenta disponível. E o que eu gosto mesmo é liberdade, como eu falei para vocês, como é que a gente chega no limite, né, usa o máximo dessa linguagem, identifica quais são as coisas bacanas e como é que você, de uma certa maneira, hackeia um pouco essa linguagem, usando ferramentas que já estão prontas para poder entregar uma experiência que seja muito mais bacana, né, que seja muito mais interessante. E aí, dentro dessa, né, da AMD, dentro dessas conexões com o próprio Google, do ponto de vista de desenvolvimento de framework, etc. e tal, existem algumas ferramentas possíveis para serem usadas. Isso aqui está dentro desse link aqui que a gente está vendo, né? Depois eu também passo isso aqui, são as possibilidades de ferramentas que já foram desenvolvidas hoje e onde você consegue construir, aplicar, e aí depende, algumas são mais novas, algumas são mais voltadas para um conteúdo mais jornalístico, enfim, você tem variações aí que são diversas, né, todas elas teoricamente funcionam. A minha experiência foi a seguinte: quando eu estava ouvindo falar de Web Stories há algum tempo, estava lendo a respeito sobre isso, e quando chegou o momento de fazer, de estar participando do South by Southwest, eu tenho uma relação de fazer essa cobertura de eventos enquanto eu estou participando dos eventos. Eu falei, bom, vou fazer um teste, vou fazer uma experiência aqui, eu vou pegar todas as palestras que eu vi hoje, e vou tentar fazer um resumo desse dia usando uma plataforma de Web Story, que eu nunca tinha feito. Geralmente eu faço isso via vídeo, ou mesmo fazendo artigos, etc. e tal. E o que aconteceu foi que eu fiz essa pesquisa, cheguei nessa quantidade aqui, e escolhi essa daqui. Na verdade, eu escolhi mentira, eu escolhi a Newsroom AI, que é essa que está em segundo lugar aqui na telinha de vocês, que é uma daquelas que apareceu lá em cima no material do Google. E entrei na plataforma, me loguei, eu criei uma conta, eu comecei a mexer, eu achei ele meio travado, não sei porque alguma coisa não bateu ali com o meu santo. Eu falei, bom, deixa eu fazer o seguinte, tentei ali, eu tinha que resolver isso naquele mesmo dia, né, porque foi no primeiro dia do evento, então eu tinha uma certa pressão do tempo. O que eu fiz? Eu fui para a segunda, que aí sim eu escolhi essa daqui, que chama Make Stories, que é aquela que eu vou mostrar para vocês como funciona em termos de construção dessa web story. E aí me adaptei bem, achei que funcionava bacana, vocês vão ver que tem templates e tal, relativamente simples, então foi essa que eu usei para fazer essa experiência, e eu fui aprendendo ao longo dos dias. Eu fiz, acho que foram 5 boletins ao longo de todos os dias, foram 4 boletins diários e mais um boletim resumo, e eu fui aprendendo, cada dia eu fazia entendi uma coisa diferente, e até depois de muito tempo que eu já tinha feito isso, eu aprendi uma outra funcionalidade de enfiar plugar lá, espetar um Twitter embedado dentro da página, que é uma coisa que eu não cheguei a fazer quando eu estava fazendo essas coberturas. Então, acho que a mensagem que fica aqui é assim, as ferramentas, escolha uma ferramenta, se você for tentar experimentar fazer alguma coisa com isso, que você curta, que você goste, que seja confortável para você, não precisa ter uma super, digamos, capacidade digital, visual, né, como designer, para poder criar um web story. Você pode fazer uma coisa muito simples, só com uma sequência de textos. A gente vai ver como a gente vai estruturar essas histórias, enfim. Mas o importante aqui é isso, o que faz mais sentido, o que está mais perto do teu repertório, da tua referência, o que é mais fácil, o que você acha mais fácil, tá? Então, tem algumas possibilidades, e como eu disse, eu escolhi essa aqui, que é o Make Stories, e eu até estou me programando para dar uma segunda chance pro Newsroom AI, que é essa outra ferramenta, para ver se de repente ela tem alguma coisa que eu não vi no primeiro momento, que eu estava com pressa, e ela pode ser interessante de ser usada, por que não, tá? Beleza até aqui? Se quiserem, dê um ok no chat para
para quem estiver por aí assistindo. Beleza, ok, obrigado, Amora. Ok, temos aqui, deixa eu voltar para cá. Aqui. Então, vamos para a prática. Esse aqui é o link da ferramenta, né, que a gente vai usar. Então, chama makestories.io. Posso até também colocar aqui, se a Amora puder colocar também lá nos nossos comentários. Vocês podem, se quiserem, a gente pode fazer isso meio que ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Eu vou, de verdade, fazer com calma, tranquilo. A gente tem mais uma hora aí para a gente poder explorar como é que funciona essa ferramenta, tá? E essa aqui é a interface básica dessa ferramenta. Ela tem aqui, né, à esquerda, eu estou numa coisa que são os templates, né, que são os modelos públicos dessa história. Não tem problema, peraí, eu volto lá. Vamos voltar só para a Amora poder digitar aqui. É https://makestories.io. E aí vocês podem abrir uma tabzinha separada aí e irem acompanhando. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem no chat. Beleza. Então, essa aqui é a interface, é uma interface muito simples, né? Então, eu tenho aqui no centro esse meu canvas, né? Essa minha página em branco para começar a minha história. Uma coisa importante que acaba sempre acontecendo é isso, né? Você tem aí do lado uns templates prontos, já pré-existentes dentro desse processo. Então, fica mais fácil aqui, né? Então, esses aqui são os templatezinhos que já estão prontos. Eu posso escolher uma dessas medidas aqui e começar a modificá-la. Essa é uma vantagem, que já tem várias coisas que já estão prontas, tem modelos, como eu falei, né, para jornal, para coisas mais voltadas para game, e assim por diante, e você vai mudando, editando. Aqui em cima, então, tem uns botões básicos, mas basicamente aqui você tem como compartilhar esse mesmo URL aqui, e a gente vai vendo como é que isso funciona, né? Isso é bacana também, uma outra característica dessa ferramenta especificamente, que é o Make Stories, e todas elas ainda estão sempre no processo de aperfeiçoamento, ela é meio beta, e eu particularmente gosto. Quando eu contei para vocês que naquele momento lá que eu estava lá decidindo o que eu ia fazer como eu ia fazer esse Web Story, e qual a ferramenta que eu ia escolher, tem um componente de risco dentro desse processo, que assim, pode dar tudo errado, pode ficar muito ruim, pode ficar, de verdade, uma merda, mas vamos lá que é legal, esse frio na barriga eu gosto, de experimentar um negócio que eu não sei qual vai ser exatamente o resultado, como a gente, depois que for usar, tá? Então, mas é bom levar isso em consideração. Talvez na escolha que você vai ter das ferramentas que estão disponíveis, você prefira, se for uma coisa muito profissional, você vai fazer, puta, eu vou fazer um negócio muito oficial aqui, da minha marca, do meu cliente, alguma coisa desse jeito, talvez eu queira fazer isso com uma ferramenta que eu tenho certeza de que ela já está mais desenvolvida, mais estável, né? Para vocês terem uma ideia, no meio de um outro processo que eu estava fazendo aqui com a Make Stories, ela resolveu mudar o backup de servidor dela, então eu fiquei alguns, sei lá, 1 ou 2 dias sem poder acessar a ferramenta por conta dessa mudança que estava acontecendo ali, tá? Então, faz parte, nós estamos vivendo esse mundo absolutamente volúvel e beta, então eu gosto desse sentimento também de risco associado a essa história, tá? Uma coisa importante quando você vai começar a fazer uma história é o que eu estou chamando de ingredientes, né? O americano chama isso de assets, quais são os ativos, as coisas, os componentes com os quais eu posso trabalhar para poder começar já ter, antes de efetivamente começar a desenvolver a minha história, eu já tenho eles ali perto de mim, definidos, né? Então, à medida em que você consegue organizar isso antes de começar a produção, fica mais ágil, você foca em coisas que são mais importantes. E eu dividi aqui os componentes em 4 grandes tipos de componentes para a gente poder trabalhar, sem contar, na verdade, eu acabei de perceber aqui que faltaria o texto, que é, digamos, a base desse roteiro, mas a gente vai falar de roteiro daqui a pouco. Mas, em termos de preparar com antecedência, é legal a gente pensar nas imagens, né, por exemplo, quais são as foto de tela, que tipo de imagem, eventualmente até ilustração, quer dizer, mas as imagens que vão estar ali, estáticas, que vão estar fazendo parte da minha história, que são importantes para eu contar a minha história. Vetores, porque a gente pode, por exemplo, pegar um logo de um Adobe Illustrator, por exemplo, vetorizada, em vetoriado, né, vector, enfim, justamente esses objetos construídos em vetores,
que são gráficos, e eu posso eventualmente animar esses objetos também. GIFs animados, que no meu caso eu sempre, né, baixo direto, eventualmente, muito raramente eu faço um GIF animado, mas é uma forma intermediária entre o vídeo, que ele é levinho, e a imagem estática. Então, GIFs animados que vocês conhecem, baixam, mandam pelo WhatsApp, etc. e tal. E vídeos, efetivamente. Então, se você tiver alguma coisa já pensada, que você precise de uma descrição de vídeo, lembrando sempre que, né, mesmo sendo uma plataforma que está pensada para acelerar essas páginas todas, você mesmo assim tem restrições ainda de banda que podem eventualmente dificultar a experiência. Então, pensar em vídeos curtos, em tentar deixar com uma resolução que não seja muito ruim, mas também não seja top, porque você consegue fazer isso funcionar e fazer a experiência melhor, tá? Então, como eu comentei aqui, eu trabalhei com MPEG e trabalhei com uma resolução um pouco mais baixa, de 720, por exemplo, não 1080, porque aí eu sabia que eu conseguia, a diferença de qualidade não era tão bacana, e o mais importante para mim era a experiência que a pessoa ia ter dentro da sua própria, ao consumir aquela história, aquele web story. Tá? Beleza? Então, aqui são os nossos assets, né? No caso aqui que eu estava falando para vocês desse exemplo do South by Southwest, eu fiz muita captura de tela, e cada sistema operacional tem uma forma diferente de fazer essa captura de tela. Então, se eu tivesse aqui fazendo uma cobertura, né, de uma coisa do campus da Campus Party, por exemplo, eu pegaria momentos-chave, que tem aquela frase grande, aquela coisa bonita que está na tela, assim, putz, fiz uma foto de tela com a pessoa falando e eu vou colecionando isso, faço muito mais do que eu necessariamente vou usar, mas eu já tenho lá uma grande coleção, já começando a desenhar na minha cabeça como é que eu vou, o que é mais importante de mostrar, né? GIFs animados é buscar, dar uma busca a partir do contexto que você vai estar falando. Vocês vão ver que eu usei um GIF aqui nessa apresentação, que era dos Simpsons, porque no momento, eu acho que vai caber aqui esse negócio dos Simpsons, então dá uma descolada, dá uma brincadeira, fica um pouco mais leve essa conversa. Vetores são mais complexos, né, porque eventualmente você precisa construir mais, se é um desenho feito em vetor mais sofisticado, é melhor você investir um pouco mais de tempo e não resolver isso na última hora, já ter alguma coisa pronta, eventualmente é um logo, um gráfico que simbolize alguma coisa, um determinado tipo de ícone que você queira usar, que seja muito específico, e é legal você já deixar isso separado como forma, né, como ativo, né, como esse ingrediente. E vídeos, o que eu fiz foi, como eu sabia que o meu web story tinha esse formato que a gente sabe que é vertical, que eu nem comentei com vocês, né, pensando aqui, vou subir um pouquinho. Ele é predominante em formato vertical porque ele está sendo feito para o celular, né? Ele não é exatamente, ele não ocupa totalmente a tela do celular, porque esse momento aqui, esse formato, ele é, digamos, otimizado para a maior parte dos formatos de tela possíveis. Então, pensando nisso, eu fiz muita captura de tela, quando é possível, direto do meu celular, porque aí eu já trazia esse vídeo já na vertical, né, ou seja, já a edição dele ficava mais fácil, eu sabia que ele ia ficar mais orgânico com o formato da minha web story, tá bom? E aí, imagens, né, como eu falei, você pode usar o que você quiser, mas eu usei o Photoshop para poder fazer a base das minhas imagens, então, muito tranquilo trabalhar em cima disso. Eu vou até abrir, bom, enfim, o Photoshop tem os layers todos, mas você já prepara essas, você pode preparar o que você quiser. E ele também reconhece as imagens PNG com fundo transparente, então se você precisar ter um fundo transparente em determinado tipo de imagem que você queira, você consegue construir isso lá no Photoshop, no aplicativo que você mais usa para fazer isso, e ele vai aparecer transparente também na Web Store. Então isso é bacana, é um recurso legal, tá? O que eu fiz no caso das minhas histórias, eu comecei a trabalhar a partir de um template no Photoshop já vertical também, então é quase como se eu estivesse organizando um pouco, já, digamos, me antecipando um pouco para uma imagem que eu ia jogar depois lá na aplicação, né, na ferramenta. E quando você abre o Photoshop, tem várias opções de você conseguir fazer, como é que você tem esses formatos. E um desses formatos você abre lá com uma tela, sei lá, tanto de Android quanto de iOS, num aparelho XYZ, e você pode escolher como começar a trabalhar. Lógico que eu não queria ser muito preciso nesse sentido, mas a ideia aqui é que eu fosse, pelo menos, começasse a trabalhar a partir dessa coisa vertical, né? Então,
essa é uma coisa que faz sentido, foi importante para a gente. Deixa eu deixar aqui, eu vou descompartilhar um pouquinho a minha tela, e vou abrir aqui para vocês, para a gente ver o Photoshop, como é que funciona, né, essa história toda. Só um segundinho, que está aqui em algum lugar. Tudo bem? Tudo bem por aí? Nenhum alô no chat falando, Luiz, tá tudo legal, tá indo bem, tô tranquilo aqui, só para eu saber se vocês estão aí ainda. Não, eu não estou compartilhando ainda, amor, mas eu vou abrir só o Photoshop aqui, porque eu estava querendo abrir aquela imagem específica. Enquanto ele abre, a gente vai conversando por aqui. Então, acho que a lição aqui é essa, já pensar nessa imagem, na construção dessa imagem, como ela está quando ela for vertical, né? Ou seja, para a gente já começar... obrigado, Maela. Para a gente poder conseguir deixar isso já preparado, tá? Eu já mostro para vocês, então, o workshop. Beleza. Estamos aqui, então, vocês podem abrir? Vamos lá. O que mais? No caso de vídeos, assim como as imagens, eu também já fazia uma edição de vídeo que ela era... ou seja, que ela já era vertical, né? Ou seja, eu já também colocava isso dentro do mesmo formato. Eu uso o Adobe Premiere Rush, que ele é um editor de vídeo que é uma simplificação do Premiere para fazer esse tipo de coisa rápida. Ele não tem muitas opções de edição, mas vocês podem fazer isso em qualquer coisa. Dá para fazer no InShot. Nossa, dentro de aplicativo de mobile, você tem uma infinidade de editores de vídeo, como vocês já devem conhecer. Então, a escolha de como é que vocês vão editar o vídeo de vocês depende muito de vocês. Eu só estou mostrando essa foto aqui, porque eu já acho que o mais importante para mim aqui, como lição de usar essa ferramenta, era justamente isso, era já usar esse dispositivo aqui que vocês estão vendo aqui, é bem pequenininho, que você define se o seu vídeo vai ser na horizontal ou vai ser na vertical, e aí você pode, então, fazer com que ele já comece a editar imaginando o que vai ser cortado do lado, para poder, quando você exportar esse vídeo, você jogar esse vídeo diretamente lá na ferramenta, sem grandes problemas, sabendo que ele vai estar bonitinho na hora de você aparecer na sua história, tá? O que mais aqui? Então, aí eu tenho capturando vídeos, só para vocês, esse é o recurso do próprio iPhone que tem, mas como eu falei, todo aplicativo, todo sistema operacional tem o seu jeito de fazer isso, né? Então eu faço essa história, ela vai sendo gravada lá no meu próprio celular, e depois eu exporto isso para desktop, faço a edição, como eu mostrei aqui para vocês aqui no próprio Adobe Rush, corta aquilo que é desnecessário, eventualmente coloco uma trilha sonora, alguma coisa bem simplesinho, e aí a gente enfim, tem esse vídeo terminado, finalizado, como parte dos meus ingredientes para conseguir construir a minha história, tá? Então, como funciona isso? Deixa eu ver se está tudo bem. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta aqui, vamos lá, desculpa. Alguma dica para aumentar o alcance dos stories? Eu acho que o fato de ele ser um web stories, o Victor, obrigado, Victor, que você... o fato dele ser já um story, ele já aumenta o alcance por conta da busca, tá? E tem algumas palavras-chave que você pode construir na hora de publicar, e isso também ajuda a aumentar, digamos, a relevância dele dentro de um mecanismo de busca mesmo. Eu acho que tem um pouco dessa coisa de você saber construir, eles recomendam que não seja muito longo, então tem algumas coisas que acabam também barrando um pouco dessa amplitude. Mas acho que o mais importante é o fato de que você trabalhar com as palavras-chave, né, e a ferramenta, vocês vão ver que tem uma hora que ela permite que você tagueie várias dessas palavras-chave,
Isso vai fazer com que, eventualmente, conteúdos que sejam comentados que tenham a ver com o assunto da sua história, elas vão aparecer mais frequentemente, vão ter mais relevância em buscas quando as pessoas estiverem pensando coisas parecidas com aquilo, tá? Então, eu acho que é uma forma de fazer isso. Logicamente, quando a gente pensa em estimular o alcance, né, por isso que eu gosto muito dessa coisa do fato de que ele gera um link, né? Ele gera ele não é uma plataforma que você precisa acessar com o aplicativo, etc. e tal, porque ele é mais simples. Então, independente, não alcance orgânico, né? Mas alcance que você pode um tipo de história que você compartilha com um link no WhatsApp, putz, potencialmente pode atingir muita gente muito fácil, tá? Então, eu acho que é mais simples e tem menos barreira do que se eu fosse fazer uma coisa dentro de um mesmo de um TikTok, ou mesmo de um vídeo no TikTok, ou um stories dentro do Instagram para ser compartilhado, tá? Então, acho que a grande dica seria essa. Foco nas palavras-chave na hora de construir o tagueamento da sua história, tá? Então, como é que funciona isso tudo? Um pouco já mostrei para vocês. Eu vou ver se o meu Photoshop abriu aqui, se eu consegui abrir uma dessas imagens que a gente estava falando lá atrás. Me dá um segundinho para pegar aqui. Aqui. Eu gosto muito dessas possibilidades aqui que a gente tem. Então, deixa eu abrir aqui. Essa aqui não é tão complexa assim. Vamos lá. Cadê o Photoshop para vocês? Ok. Bom, só para a gente ter, esse aqui é só uma imagem já na vertical, que eu posso editar aqui, colocar todos os layers todos. Quando eu vou abrir um arquivo novo, é isso que eu queria mostrar, você tem mobile aqui, então é por aqui que eu vou discutir. Eu vou abrir um desses templates aqui, que eu sei que eles vão me dar um tamanho que vai caber certinho, vai encaixar dentro daquele, né, daquela mesma história ali que vai da plataforma Make Stories que eu mostrei para vocês. Então, se eu criar aqui, automaticamente eu tenho esse template, eu posso ir criando vários layers aqui e jogando uma imagem que eu peguei de outro lugar, vamos supor que seja essa daqui, né? Pego essa imagem, corto, vou para lá, venho aqui, e eu vou editando ela, quero fazer uma coisa que pegar só um recorte desse pedaço aqui, só esse negócio que esse foi um Web Stories que a gente fez para um evento que foi chama Doritos Rainbow, Avenida Rainbow, que a gente fez dentro do Fortnite, construímos o mapa da Avenida Paulista, na época do que seria o dia da parada LGBTQ. E aí a gente construiu todo um ambiente bacana, e a gente, dentro do game, convidou as pessoas para participarem, tinha muita informação ali, aí eu fiz um story especificamente sobre isso. Assim como você pode tratar especificamente cada uma dessas coisas, como é que você quiser. E se tiver alguma outra imagem que você queira colocar, você vai colocando aqui. E a vantagem é essa, você vai exportar isso depois com um PNG, por exemplo, né, que eu sei que é uma coisa que não fica uma imagem muito grande, e dentro de um tamanho que vai, como eu falei, já vai caber lá, dentro da nossa, né, do nosso Web Stories. Vou jogar aqui com... E foi. Tá? Então, essa é uma forma já antecipada da gente conseguir preparar os nossos assets em termos de imagem para essa história. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza, então tá bom. Então vamos lá para o resto do conteúdo. Uma coisa que a gente fica se perguntando, né? Você não para hoje em dia, e a pergunta aqui é essa, né? Você não para hoje em dia para poder fazer um roteiro de quer dizer, várias pessoas param, na verdade, estou exagerando. Mas no dia a dia a gente fala assim, vou fazer um stories aqui, vou pensar 1, 2, 3, assim. Existe intuitivamente na nossa cabeça uma forma de estruturar essa história, né?
Então, a pergunta aqui que eu faço para a gente se questionar, precisa de um roteiro para fazer um web story? Eu prefiro que sim, eu prefiro dizer que, putz, é legal você parar e escrever, mesmo que seja rabiscar no papel, olha, 1, 2, 3, 4, uma coisa bem rapidinho, eu acho que é importante, porque aqui começa essa fluência, né, que aqui começa essa história a tomar forma. Né? Então, tem várias maneiras, cada um pode fazer isso da maneira que quiser. Eu tenho desde coisas que parecem storyboards mesmo, de animações, como, eventualmente, um exemplo que eu vou passar para vocês aqui, que é um Word, né? Acho que espero que vocês consigam ver bem, mas o importante é vocês entenderem que tem um numerinho aqui em cima, né? Ou seja, um numerinho seria essa tela, ele descreve qual é a imagem dessa tela, e o texto que vai estar aqui, né? Então, aqui no caso, sabe que fez bonito no BBB no último 4 de abril? Aí aparece a Juliette, e a imagem é Juliette comemorando a vitória da prova bate e volta. Então, você já vai organizando na sua cabeça uma sequência lógica que quando você for para a ferramenta, você já sabe quais as coisas que você quer colocar. E aí, aqui você, inclusive, vai descobrir, puta, falta uma imagem que eu não sei como fazer, falta isso, falta aquilo, falta uma série de coisas, e eu vou preparando, então, esses ingredientes para a minha história, tá? Mas eu fortemente recomendo de, pelo menos, estruturar, nem que seja uma coisa assim, olha, a primeira parte, segunda parte, terceira parte. Eu dou palestras sobre storytelling de maneira geral e eu sempre coloco isso, essa estrutura básica de 3 atos, ela é muito importante para você se começar a organizar uma história e ela tem um sentido, tá? Aí a primeira coisa que você pode é escolher um template e alterar esse template, então eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui na prática, na ferramenta direto, e por favor, né, se vocês vão se manifestando, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, deixa eu só abrir aqui aqui, Make Stories. Tá. Tá subindo, beleza. Aqui. Tá. Então, essa interface básica, como eu falei para vocês lá atrás, da história, eu estou aqui dentro de um story específico, que é esse resumão do South by Southwest, tá? Mas eu posso começar vou pegar vou voltar aqui para o meu perfil, para começar a fazer uma história nova, só para vocês entenderem como é que pode começar um negócio novo. Então, create new story. Tá? Campus. Aren. Pode ser uma série de coisas aqui, você já escolhe. Isso ali, Vitor, também já ajuda você a definir mais ou menos como é que ele vai performar nas buscas, ele vai te ajudar a criar esses tags especificamente. Tá, então, beleza, eu estou na minha primeira página aqui, tudo bonitinho. Eu venho para cá, eu escolho os templates que estão disponíveis para que eu possa usar, e alguns desses templates, eles têm mais de uma página, né, não é uma página inicial, mas vocês estão vendo que eles estão rodando aqui, tem algumas possibilidades, então tem uns que são mais parecidos, tem o do Netflix, tem uns que são mais parecidos com notícia, uns que tem coisas mais de comida, enfim, você pode partir de uma história dessa, e a partir do momento que você escolhe, você simplesmente vai mudando como é que ela está aqui, né? Então, vamos pegar esse template aqui, olha quantas páginas eu tenho desse template, se eu escolho essa página aqui, automaticamente ele vem para cá, né? Então, e aí o que eu posso fazer? Eu vou pegar, vou modificar esse template, não é Paul is muito vivo, né? E eu vou pegar esse texto aqui, vou colocar alguma coisa, posso colocar uma biografia qualquer, e esses elementos já vêm prontos, né? E quando eu clico aqui no mais, ele vai criar uma outra página do zero, quando eu clico aqui, ele vai duplicar essa página especificamente, e eu posso, então, vamos supor que eu quero criar uma segunda página aqui, e nessa segunda página eu vou usar, dentro desse mesmo template, eu vou usar essa coisa aqui. Aí eu posso pegar essa imagem que está aqui, que ela deve estar como fundo, acho que é isso, ela está como fundo, eu vou trocar essa imagem aqui por uma imagem que já está aqui na minha biblioteca, né? Vamos supor que seja, vou pegar uma imagem aqui, essa aqui do TikTok, aí eu mudo a imagem, ou seja, eu continuo com a formatação que já existe, com uma série de coisas que já existem, mas eu vou editando um pouco desse template que está pronto para mim, então isso é muito bacana, né? E eu não preciso ficar restrito ao mesmo template, eu posso pegar uma outra página aqui, e eu vou lá e vou assim,
usar esse template aqui que eu achei bonitinho. Então eu ponho aqui, vai ficar uma misturança danada, mas tudo bem, você tem que gerenciar essa história. Né? Então, é assim que você pega e modifica os templates quando você está começando a editar essa história. Tá? Ou seja, você tem muitas possibilidades já prontas para poder começar a fazer isso. Beleza? Então, eu vou pegar aqui, vamos lá de novo. O que aconteceu aqui? Por aí. Okay. Então, essa é a primeiríssima coisa a fazer. É legal isso porque você, como eu falei, você não precisa ter nenhum talento visual, mas se você quiser mexer os textos, você já pode construir uma coisinha, mudar, coloca uma outra imagem, você já usa uma coisa que já está pronta para criar uma historinha que é bem bacana, né? Então, esses aqui são templates. Fontes, uma coisa importante que a gente faz é, quando eu usar, as ferramentas geralmente vão trabalhar com fontes do Google, eu não sei se vocês têm familiaridade, mas tem fontes que são disponíveis, são web fonts, né? Então, essas ferramentas, e aí quando isso vai para o ar, essas web fonts, elas aparecem exatamente como a gente está olhando para elas visualmente. O que acontece, às vezes, quem trabalha com fonte, é que eu posso ter um editor de imagem, tipo Photoshop, ou sei lá, uma coisa que seja um Adobe InDesign, por exemplo, e eu vou trabalhar com uma fonte muito específica que não tem, né, nesse cardápio de fontes do Google. Então, vai ser difícil achar. O que eu recomendo aqui é usar uma fonte que se pareça com ela, né, que se pareça com uma fonte do Google. Essa aqui é o site do catálogo de fontes do Google. Todas essas fontes estão disponíveis na ferramenta, e o que geralmente eu faço é, putz, eu estou usando uma Helvética, que é uma fonte que eu gosto. Qual é a fonte do Google mais parecida com a Helvética e que pode me ajudar a construir esse negócio? Então é aí que eu vou poder trabalhar com essa coisa da fonte. Esse site está disponível, vocês podem checar lá sem problemas e ver quais são as fontes que estão lá junto com a ferramenta, tá? Então, como é que funciona isso? Voltando aqui aqui, eu vou mostrar para vocês, então, aqui, esse aqui que vocês estão vendo é o site de fontes do Google, né? Ou seja, todos os tipos de fonte. Eu posso procurar alguma coisa pelo nome da fonte aqui, eu posso fazer uma seleção sem serifa, ou só serifada, que são essas que tem, né, um rabinho lá, uma perninha para poder facilitar a leitura. Algumas que são maiores, umas que são escritas à mão, por exemplo. Então eu posso escolher aqui, ver quais são essas fontes todas, e quando eu venho aqui no Make Stories, eu tenho lá meu template que está criado, vamos passar para a página anterior, né? Se eu clicar numa dessas caixas aqui, eu venho para cá, tem nesse design aqui, qual é a fonte que está sendo usada nessa história, né? Então eu tenho aqui texto, tá vendo? Tem aqui, essa fonte se chama Rubik, e eu posso simplesmente falar, olha, eu não quero essa Rubik, eu quero uma outra fonte que se chama fonte alguma coisa, montanha, tá? Então pronto, ela já muda, e eu vou usar se ela é regular, se ela é bold, eu quero que seja bold, eu posso aumentar aqui o tamanho da fonte, ela vai estourando lá a caixa de texto, mas são esses controles. E o que eu falei para vocês é que esse menu de fontes aqui é que vai mostrar o Google Fonts, é por isso que é importante a gente saber quais são essas fontes que são disponíveis no Google Fonts para poder usar isso da melhor maneira possível. Beleza? Tá bom, show. Então agora vamos lá. Já vimos como funciona a coisa das fontes. Como é que a gente traz o conteúdo para a biblioteca? Basicamente você arrasta, né? Você pega qualquer coisa de arquivo que você tiver e arrasta para um folder, que é esse o folder da biblioteca aqui. Só vou parar aqui para a gente ver na ferramenta como é que funciona isso. Então eu venho para cá, tem uma... Vou ver aqui. Tem uma biblioteca de imagens, assim, ó, Media Library, tá vendo aqui, ó, biblioteca de mídia. Então aqui eu posso simplesmente abrir um arquivo no meu... pegar esse teste PNG aqui, que se eu arrastar para cá, automaticamente ele vai começar a carregar aqui. Aqui embaixo eu tenho que ver como fazer isso. Pronto, ele já apareceu aqui. Eu posso simplesmente colocar aí
mudar o background daquela imagem lá que eu fiz aquele momento. É só, basicamente, arrastar uma coisa para outra que você consegue fazer ele funcionar nesse sentido. Tudo bem até aqui? Tudo, Luiz, tudo beleza? Beleza, então tá bom. Então a gente viu como é que funciona isso daqui do conteúdo da biblioteca. Visão geral de sequência, eu gosto muito disso aqui, quando eu começo a construir essas minhas histórias, justamente porque aqui a gente tem uma visão que é, né, do todo. Aquele roteirinho que a gente falou, que vai mais ou menos mostrar essas páginas todas, você pode ficar mais, digamos, fiel ao roteiro, pode criar coisa. E pensei numa ideia aqui de fazer uma transição diferente, colocar um arquivo, uma pergunta, como eu faço aqui, né, por exemplo, eu gosto de colocar dentro dos meus stories algumas perguntas, porque aí eu crio uma expectativa de como é que vai ser a resposta, para a pessoa clicar no próximo link e poder entrar. Então, em que momentos essa pergunta faz? É como estruturar essa história? Qual é o momento da emoção? Onde eu jogo mais informação, mais dado? Onde é mais texto? Onde é mais imagem? Então, eu gosto dessa visão panorâmica que a gente tem, que a ferramenta permite para a gente, né, para poder saber exatamente onde é que está, qual é o fluxo das coisas. Tudo isso aqui foi uma pesquisa que a gente divulgou um tempo atrás via Web Stories também, que foi bem bacana, né? E isso aqui foi um case que a gente também construiu para TikTok, falando um pouco da nossa expertise de construir estratégias de lançamento de marcas no TikTok, né? E aí, como funciona essa história? Ela é basicamente, quando você vem aqui para a ferramenta, ops, não, é isso que eu quero. Só um minuto para carregar. Cá está. Voltando para a ferramenta, tem um botãozinho aqui embaixo. Quando eu estou na minha página, aqui, ó, tem um menuzinho aqui, vocês estão vendo aqui embaixo, né? Tem um monte de quadradinho aqui que você clica e ele vai te dar a possibilidade de reordenar, então, as páginas que já foram criadas. Eu posso puxar para cá e jogo para lá, puxo para cá, jogo para cá. Eu posso até criar uma página a mais aqui, para poder fazer uma intermediária, depois eu vou editar essa página. Então, isso me dá uma visão muito bacana de como é que, para gerenciar mesmo o que vem antes do que dentro desse processo, tá? Então, essa é a maneira como a gente faz essa história de reordenar as páginas. Tudo bem até aqui? Beleza. Aqui nós estamos na visão geral. Okay. Obrigado, Amora. Então, é isso que a gente viu aqui, visão geral e sequência. Agora a gente vem aqui para ver o que mais que tem. Já vimos isso, vimos como funciona. Animações. Então, basicamente, a gente pode fazer transição de animação, animações de transição, né? Enquanto aquela página está carregando de um lugar para o outro, quais são essas possibilidades que a gente tem de animar enquanto ela está carregando. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática, porque não adianta eu ficar falando sem mostrar para vocês, que não tem nenhuma graça. Beleza, estamos aqui. Esse aqui é o nosso Make Stories. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que eu posso... aqui, ó. Essa é uma ferramenta, inclusive, que ela tem a possibilidade de você trocar de língua na hora que você está construindo ela. Eu esqueci de fazer isso no começo, mas ela troca tudo para português, então fica mais fácil, eventualmente, entender quais são esses elementos de menu aqui, tá? Mas vamos só ver o que tem aqui, quais são os elementos que tem em cada uma dessas páginas. Essa aqui é a nossa primeira página, foi isso que eu fiz, né? Vamos ver aqui. Essa virou a nossa primeira página. Eu posso, como eu falei para vocês, editar aqui, né? Eu posso copiar. Os elementos gráficos aqui são os seus de sempre. Posso copiar e colar, né, aqui nessa história. Posso pegar e mudar esse elemento está aqui para fora. Eu posso jogar ele para trás, virar para trás. E aí esse elemento aqui eu vou mudar de cor da minha fonte. Cadê a cor da fonte?
aparência. Vamos jogar um amarelo aqui. Aí, fica bem brasileiro. Jogar esse elemento um pouco mais para baixo. Tá, joga ele para trás também. Esse aqui vem para cá, beleza. Então, aulão, nosso aulão aqui, Campus Party. Show de bola. E aí, quando eu clico nesse elemento aqui, daqui do lado tem um itemzinho que chama animação, tá? Então, nesse caso aqui, como já é um template pronto, esse elemento está programado para fazer uma animação gradual, mas olha quanta possibilidade que eu tenho. Posso fazer um twist, um duplo carpado twistado, eu posso voar para a esquerda, posso fazer voar da direita, de baixo, posso voar lá de baixo, olha que legal, ele vem para cá. Eu defino o tempo que ele vai demorar para fazer isso. Ele pode ser 1 segundo, meio segundo, 0,25 de segundo, né? E qual é a sequência? Ele pode ser enquanto estiver carregando, por exemplo, ou depois de depois da imagem 4, que deve ser essa imagem aqui, então ele vai mantendo uma sequência de animações. Esse aqui eu quero que venha, por exemplo, da esquerda. Não, desculpa, eu cliquei errado. Esse aqui que eu quero que venha da esquerda. Esquerda. Aí. Então, ele dá uma simulação de como é que vai ficar esse carregamento aqui da sua página. Você percebe que alguns já estão feitos, né? Ó, ele vem para da direita, eu quero que venha de baixo. Pronto. Aí, quando eu clico aqui em animar, ele vai me dar essa simulação de como é que essas animações estão acontecendo. Então, é muito bacana, porque uma parte da graça dessa história que a gente vê é justamente essa, né? Você conseguir brincar com esses elementos gráficos e visuais aqui com animação, tá? Beleza. Clique para saber mais. Isso eu demorei um pouquinho para poder entender como é que funcionava, e é o seguinte, vamos só ver como é que ele funciona aqui, que é aquela coisa de adicional que você pode colocar na sua história, que... Parou. Aqui. Vamos lembrar juntos, porque toda vez que eu vou fazer isso, eu confesso para vocês que eu vou tentar lembrar. Quando você vem aqui para o design da página, né, você pode clicar aqui, deixa eu ver, agora vamos lembrar onde é que está isso. Modelos, texto, camadas, alternate, fechar. É possível você colocar aqui definições. Definições da história, definições de editoras, slide, aqui, anexo, é o que ele chama de anexo, tá? Então, se eu colocar um anexo aqui, desligado ou ligado, então aqui eu tenho uma possibilidade que ele vai abrir aqui para eu poder subir dentro da própria página. E eu tenho que achar, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês onde é que eu ponho isso, mas eu tenho que criar esse anexo em um outro lugar. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar o aulão. Então, ele vai me dar essa possibilidade de clicar aqui, né, e abrir esse anexo, que é um conteúdo que já está feito em algum outro lugar, tá? Quando eu faço deixa eu fazer um preview dessa história aqui, eu sempre posso fazer esse preview, tá vendo? Ele apareceu aqui, ó, read more, tá em inglês ainda, que eu posso trocar lá. Então, quando eu clico em read more, eu tenho um artigo que já está escrito em algum outro lugar, até com um cliquezinho. Isso aqui é bacana, porque se você quiser colocar, de repente, uma referência de uma outra publicação, e assim por diante, você pode colocar aqui sem grandes problemas, né? Então, voltando para a minha ferramenta, eu não quero que esteja escrito read more, eu quero assim, ó, suba, né? Como é que é? Clique para saber, ou então suba aqui. Eu não lembro como é que a gente tem usado isso no próprio Instagram, né? Ou saiba mais, vai. Princípio, beleza. Vamos ver se ele já vai atualizar essa... Tá bom, então já está o saiba mais aqui. Cliquei e esse negócio vem para cá, tá? Agora você pergunta, tá, Luiz, mas da onde vem esse artigo aqui que você puxou para cá? Beleza, vamos só ver como é que isso acontece na prática. Demorou um tempo para eu entender. Quando eu venho para o meu perfil, aqui, eu tenho aqui os meus anexos, né? Eu posso criar um anexo que eu coloco por aqui, posso criar um novo anexo, que é basicamente aqui um texto, né? Campus Party Experience, tá? Foi lindo.
clique aqui para saber mais. Acho que tem até uma coisa de link aqui, quando você coloca. Eu posso adicionar, acho que tá vendo? Um botãozinho, CTA button, isso. Select design, ó que legal, já tem um monte de coisa pronta aqui, ó. Clica aqui, eu edito qual que é o texto, o link eu ponho por aqui, né, ponto, sei lá, google.com, aí ele vai, já escolhi, e eu vou escolher o texto que vai entrar aqui. Foi lindo. Beleza? Aí o que eu faço? Eu salvo, né? Sucesso, guardado, beleza? Aí a gente vai lá nos meus stories. Olha o nosso story aqui, o Campus Party. O Campo Party ficou errado aqui, mas tudo bem, a gente depois acerta. Eu vou dar uma olhada no story e vou fazer, ó, que pequeno, aqui, o attachment tá aqui. Em vez de ser o aulão, olha o que vai aparecer aqui. Epa, não apareceu? Ah, eu não dei o nome para ele, mas é esse que tá aqui. Ele apareceu como novo attachment. Então, salvei. Vamos ver se vai ficar, se vai dar certo. Televisão. Saiba mais. Se eu clicar aqui, bom, beleza, tá lá, tá? E com o link que vai me jogar para uma outra página. Então é bacana como é fácil de você começar a fazer essas... E vocês viram na construção desse anexo, eu posso colocar várias coisas, posso colocar imagens, posso colocar animação, é como se fosse uma pagininha que eu vou editando também com ele. Beleza até aqui? Show. Aí, vamos passar para cá. Então, vimos como funciona essa história. E aí a publicação, né? Depois você está com tudo isso pronto, com os elementos, você está com o vídeo e tal, a gente viu que a gente pode colocar vídeo, eu vou passar para vocês de novo, mas tá? A gente fazer isso do ponto de vista de publicação. Tem uma coisa que eu acabei não entrando muito, e voltando para a história do Vitor, né? Que tem algumas configurações de SEO e de Google Analytics que você pode fazer quando você for publicar a sua história. Então, trazer alguém que tenha esse conhecimento é bacana, eu não fiz aqui nesse caso aqui para vocês, mas mídia, SEO já é importante vocês eventualmente terem suporte. Eu admito que eu não faço a menor ideia de como fazer isso nesse caso aqui, porque as histórias que eu fiz eu acabei não precisando desse tipo de medição, e então fica aqui a dica para vocês poderem fazer isso da melhor maneira possível. Então eu vou mostrar como é que funciona, então, a parte de publicação, né? A gente está chegando agora para o final. Tá, beleza, tem aqui o meu stories, só para vocês entenderem, tanto para você poder, uma coisa que eu acabei não falando, né, mas eu vou criar uma página nova aqui, você pode tanto puxar uma imagem aqui por cima, que vem da sua biblioteca, né, então você pode pegar qualquer uma dessas imagens que já está aqui, para poder colocar, sejam elas vídeos, ou sejam elas fotos, né, então vamos supor que eu queira pegar aqui essa base e adicionar essa mídia, ela aparece aqui como uma imagem que eu posso aumentar, posso diminuir, posso fazer o que eu quiser, tá? Posso deletar. Ou eu posso colocar uma imagem como se fosse o fundo. Então, o fundo tem várias possibilidades também aqui, ó. Eu posso deixar ele gradiente, eu posso trazer uma textura que eu queira usar, né, que seja bacana. Eu posso trazer uma imagem, como vocês viram aqui, e ele vai me dar imagens, tanto imagens prontas aqui do Unsplash, quanto imagens que eu posso buscar na minha biblioteca de mídia. Eu posso trazer um vídeo, né, também para colocar no fundo dessa história, e ele vai aparecer esse vídeo aqui automaticamente. Esses aqui são vídeos que já estão livres de direitos. Posso trazer GIFs, né, e aqui é como se fosse são duas sobreposições, assim, uma telinha que você coloca aqui, você mede o quanto vai ficar escuro embaixo em cima, a direção que você pode usar e assim por diante. Se vai ser linear, se vai ser sólida, se você... É uma camada por cima, assim, como se fosse um layerzinho, né, uma camadazinha que você pode fazer tanto ela dessa forma. E aí, como eu falei, no caso de vídeo, você pode puxar também da sua biblioteca de mídia. Alguns vídeos estão anotados aqui embaixo com essa coisinha aqui, que eles são vídeos específicos, então eu posso trazer para cá e automaticamente ele começa, e ele faz parte do fundo, tá? Então é assim que a gente pode trazer um vídeo para cá. E como eu falei também, uma outra imagem estática, que eu posso usar tanto que já está pronta, né, quanto buscar na minha library, que já está lá, como a gente fez agora há pouco, tá?
Beleza? Então, e aí nós vamos ver como é que funciona a parte de publicação. Então tá, deixa eu dar uma olhada, ver como é que ficou a minha história final. Putz, tá ok, não gostei dessa aqui, essa página eu vou deletar. Acho que tá lindo, né? Tá maravilhoso. Rolando Web Stories, guardar essa ordem. Eu vou aqui vendo se está tudo bem. Eu vou publicar. E aí, quando eu vou publicar, eu posso exportar como mídia social, ele vai exportar os slides estáticos, com imagens, e animados com vídeos. Se tiver alguma animação dentro desse processo, ele gera uma quantidade, se você quiser pegar tudo isso e colocar no seu Stories. Isso aqui estava fora do ar um tempo atrás. Oi, desculpa. Oi, Liz, licença, você não compartilhou sua tela, a gente não está conseguindo acompanhar. Ah, não acredito. Espera aí que eu estou falando sozinho. Obrigado, Amora, que eu estava falando aqui comigo mesmo. Então, o que eu falei para vocês agora há pouco foi que a gente pode pegar e trabalhar com imagem e fundo, né, como a gente aqui, quando a gente traz o fundo aqui como imagem, como textura, por exemplo, né, que já estão prontas. Você pode ou não usar eles chamam de screen, que é essa camada que fica por cima da imagem como um todo. Posso fazer com cores específicas e gradientes específicos, posso criar um gradiente totalmente novo, que eu quiser, né, mudar, alterar esse gradiente. Pode ser uma cor sólida, e pode ser um vídeo, tanto em vídeo que já existe, né, então eu posso pegar esse vídeo aqui, ele vai aparecer como fundo. GIF também tem uma biblioteca, mas eu posso também, se eu for tanto vídeo quanto GIF, qualquer coisa, eu posso pegar da minha própria biblioteca. Então, o que eu fiz aqui foi isso, pegar um vídeo que já está pronto e já jogar ali. Por isso que é legal já preparar os vídeos antes, né, então já tenho ele dentro desse espaço. E aqui eu tenho um arquivo de texto, que eu só vou deixar ele branquinho para todo mundo poder ver. Beleza, e vou aumentar ele aqui. Aumentar ele aqui, vou deixar maior. Tá? Então, essas são as possibilidades que eu acabei não mostrando para vocês como é que a gente importa isso diretamente da biblioteca. Tá? E é super fácil, super intuitivo. Então, eu vou ver aqui como é que publica essa história toda. Então, essa aqui é a minha sequência. Acho que eu gostei, ficou bacana, vou guardar assim mesmo. Aí eu venho aqui para publicar e, como eu falei, ele tem duas possibilidades: exportar tudo que foi feito para mídias sociais. Então, imagens estáticas ele exporta como imagem, e animadas ele exporta como vídeo. Então, se você quiser fazer um pacote e depois subir isso no seu próprio Instagram, isso é possível, tá? Dentro dessa... Isso estava fora do ar durante um tempo, porque a ferramenta era beta, mas talvez tenha voltado. Ou publicar como uma história na web. Então, assim, você vem com todo esse processo, né? Campus, Party... oficina, aí eu tenho o nome, o meu nome, quem é que está fazendo isso. Se tem algum logotipo que a gente possa pegar aqui, que já está pronto, eu vou pegar um loginho, vamos chamar isso aqui de logo, tá? O favicon é o gráfico que fica aparecendo aqui em cima, né, aquele gráfico que fica aparecendo em cima dentro do próprio browser, né? Então eu vou pegar um favicon que é o Rock in Rio, olha que legal, muito bacana. Não preciso necessariamente definir qual que é a linguagem, mas talvez, pensando naquilo que o Vitor falou, né, talvez se a gente tiver um português aqui, vale a pena a gente deixar isso, porque ele vai organizar tudo isso. E eu posso colocar uns cartazes, assim, que são... como é que isso vai aparecer como imagem? Tá vendo? Tem que ter um tamanho mínimo, acho que é essa aqui. Acho que é essa aqui. Não tem uma que ela tem uma restrição de tamanho. Acho que agora vai resta. Que são os elementos gráficos que acompanham essa história. Não, isso aqui. Foi. Volta para lá. Tá vendo? Está tudo bem. Enfim, aí eu posso colocar uma série de imagens aqui que vão aparecer como thumbnails quando eu for colocar isso mais para frente. Tá? Eu posso pular essa fase, ok. Uma outra... Ups, peraí, voltou aqui. Aqui tem, como eu falei, Vitor, tem os meta tags. Então, que tipo de que a gente está fazendo aqui? É um artigo, né? Qual é o nome do artigo? Aqui as palavras-chave. Então, Web Stories, Storytelling, Campus, Party, Brasil. Assim, aqui eu vou rechear com as palavras-chave mais importantes. Faço uma descrição. Uma
história que fala de histórias. E assim por diante, né? E quais são as imagens de mídia social que vão aparecer aqui? Então, toda vez que eu publicar essa história, ela vai colocar como thumbnail essa imagem. É só ele processar lá, que às vezes demora. Vai ficar. Essa aqui. Mas beleza, vamos voltar lá para a gente ver, tá? Aí eu tenho a validação, que ele faz uma contagem básica, de tipo, olha, tá indo bem, não tá indo bem, tem muita coisa aqui, tem vezes que ele fala, você não colocou o texto alternativo de uma imagem específica que está naquela página. Então, esse aqui ele dá uma checagem geral. Aqui ele fala, por exemplo, olha, tem muito texto nessa caixa de texto. Geralmente, a gente recomenda que seja menor. Aqui, ó, a sua história tem quantidade adequada de conteúdo de texto para ser indexada nos motores de busca. Contagem atual, 200.702. Então, isso aqui é bacana porque ele dá essa história toda de como é que ela se comporta em termos de performance. E aqui é isso, olha, você põe o ID de rastreamento do GA, se você tiver do Facebook, Twitter, se é o Facebook, o pixel do Facebook, e você pode, eventualmente, personalizar como é que vai ser essa análise depois de resultados. Então, ele dá muita ferramenta para isso. E quando você clicar em publicar a história, você pode exportar tudo o que aconteceu aqui num zip, todos os elementos gráficos, tudo vai estar num zip. Pode publicar direto na Amazon, né, se você tiver, logicamente, esse serviço lá. Pode mandar para FTP, né, que você tem o seu site, etc. e tal. Ou você pode criar um que eu chamo de short link, que ele publica no próprio servidor da ferramenta. Então, esse aqui, para mim, é o mais simples que acontece. Eu crio a minha URL, então vai ser assim, campus party web stories. Aí eu crio qual que vai ser a minha URL, e tá tudo lindo, maravilhoso, publicar. Ele demora um pouquinho, que ele vai subir as coisas todas, vai definir essa história. E uma coisa bacana também é que, uma vez publicado, eu posso editar algumas dessas coisas que acontecem na página, e eu só dou um refresh nessa publicação, e ela vai automaticamente aparecer aqui, atualizada online no link. Ou seja, isso também é uma facilidade comparado com outras formas de você publicar stories, que você tem que reeditar, eventualmente republicar tudo, né? Tem que pegar aquela imagem e substituir. Aqui não, depois vocês vão ver que depois que o link estiver pronto, eu posso voltar lá, se eu mudar uma palavra naquele texto, naquele título lá, e der um republicar, ele vai conseguir deixar isso bonitinho. Tá? Então, só para a gente terminar aqui e ver como é que ficou a nossa pequena web story. Pronto, aí eu visito o link e vou lá, tá? Ele está aqui, bonitinho, com o nosso Saiba Mais funcionando, está online, está lindo, está vivo. Ele vai clicar aqui, vai abrir o link novo, né? Fechei, vou para a próxima, tá? Fortnite Doritos, que legal, bacana. Tá vendo que ele mostrou a animação aqui, a mesma forma que ele já estava animado ali, e essa aqui é o vídeo final que a gente fez, né? E eu posso começar tudo de novo. Então, essa URL aqui era a URL que está viva, a gente acabou de fazer isso juntos, e vocês podem ver como é que ela funciona. E o que eu falei para vocês, quando eu volto para cá, eu volto para o editor, e vamos supor que nessa primeira, aqui, em vez de see your page, eu falo assim, valeu, eu ponho aqui, eu vou publicar de novo, só vou salvar. Ele salva automaticamente, na verdade, não preciso nem me preocupar com isso. Aí eu vou direto para análise de configuração, publicar a história. Vocês vão ver que aparece aqui esse link que eu estou trabalhando, e eu falo, vou atualizar. Ele vai atualizar rapidinho, demora às vezes um pouco, porque eu não sei onde é que fica esse servidor, então às vezes ele dá um tempinho para fazer isso. E aí a gente vai ver que... Vou ter esse aqui, tirar esse aqui, esse é o protótipo. Então, enquanto vocês estão todos aí, 5 minutos. Obrigado, Amora. Pronto, aí tá vendo? Ele já me dá um link que foi atualizado. Show de bola, vou publicar. Né? Não preciso mais, eu só preciso clicar aqui, porque já foi. Então, só para a gente ver, tá tudo certinho, eu venho até o final.
E aí não carregou. Não, deu algum pau aqui na hora de fazer essa atualização em tempo real. Acho que eu devo estar publicando agora. Esperar ele salvar isso. Mas, enfim, essa é uma grande vantagem, que se eu mexer aqui e for lá para publicar de novo, eu consigo fazer com que isso seja atualizado. Né? E aí, a última coisa para fechar é isso, é uma brincadeira, quer dizer, experimente, se vocês têm a ferramenta, vocês entenderam como é que ela funciona. Eu sempre falo, eu costumo falar para as pessoas, puxa, pega um tema que vocês gostam, uma banda, né, um tipo de música, sei lá, alguma coisa assim. Eu adoro Gênesis, por exemplo. Vou fazer uma web story sobre Gênesis. Então, eu vou pegar as fotos, eu vou separar, eu vou pensar no texto, vou pensar nessa sequência, e experimenta. É muito bacana poder brincar, experimentar com essas possibilidades aqui, né? Para poder, com uma ferramenta com uma linguagem muito própria. Como utilizar as técnicas do storytelling? Estou vendo algumas perguntas aqui, rapidinho. Como utilizar as técnicas do storytelling para melhorar a captação de recursos nas organizações sociais? Puxa vida, essa pergunta, posso fazer uma palestra só sobre ela. Né? Abigail, eu acho que basicamente quando você trabalha, estrutura uma história, que você sabe como é que você vai contar, e você sabe qual é a estrutura da história, você usa a emoção no lugar certo. Acho que é assim que você consegue fazer isso mais eficiente, ou seja, tem alguns pontos de virada onde você apresenta ali qual é o impacto que aquela organização vai ter, o quanto, você tem uma coisa racional e emocional que pode acontecer ali naquele momento. Primeiro, racional, você olha, eu tenho uma coisa de número, então números são tantas crianças, tantas pessoas, tantas comidas, sei lá, dependendo de como for a atuação dessa organização social. Mas isso não é suficiente, o importante é como é que você muda a vida de uma dessas pessoas, e aí você traz o personagem, dá o nome dessa pessoa, traz essa emoção para a história, assim, de maneira muito, muito reduzida. Eu acho que é assim que daria para a gente pensar na forma de utilizar essas técnicas de storytelling para melhorar a captação de recursos para organizações sociais, é a estrutura, e identifica dentro da estrutura qual é o momento que você trazer a emoção para isso. Tudo bem? Obrigado, então, Abigail. Obrigado a todo mundo. Vocês têm aqui os meus contatos. Se quiser entrar em contato comigo via Instagram, via Twitter, fiquem à vontade para compartilhar um pouco desse conhecimento aqui. A gente vai se falando. Muito obrigado a todos vocês e espero vê-los numa próxima. Valeu, gente. Abraço.